Bom dia a todos que vão entrando aqui nessa live agora ao vivo e também a quem vai assistir depois, quem vai assistir o vídeo no YouTube, quem vai assistir aqui no meu perfil. Hoje nós vamos falar sobre mais um elemento da intimidade que o Access Consciousness nos traz. E o elemento da intimidade de hoje, ele é a permissão. Esse é um elemento, todos são importantes, né? Mas esse também é um elemento bastante importante, porque as coisas que a gente vai fazer na nossa vida, né? Se a gente não dá a devida permissão para elas, se nós não nos damos a devida permissão para fazê-las, elas não vão acontecer, tá? Ou vão acontecer até um certo limite e depois a gente pode causar a destruição delas. Eu vou ler para vocês, como eu tenho feito, o que diz aqui na apostila sobre esse elemento da intimidade que é a permissão. E aí vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Permissão. Não tem nenhum ponto de vista. Permissão é, isso tudo é um ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante, esta pessoa está mentindo para mim. Ela realmente pensa que eu não sei? Permissão é tudo que a pessoa diz ou faz. Permissão é tudo que a pessoa diz ou faz. É só um interessante ponto de vista. E não está relacionado a você. Permissão lhe dá a disposição de ser quem você é quando ninguém mais está disposto a ser ele mesmo. Então, né? A permissão, aqui nos 5 elementos da intimidade, é isso, né? A permissão é aquela ferramenta que o Access nos traz do interessante ponto de vista. Nós nos permitimos ser quem somos e a gente permite que a pessoa seja quem ela é, independente do que é. Então, o Access, ele nos traz muito essa visão, né, de que as coisas são como são, que as pessoas são como são. Eu vi até um vídeo esses tempos da atriz, da Fernanda... Não me lembro agora. Bom dia, bem-vindo. Não me lembro exatamente, agora me esqueci o sobrenome da atriz. E ela falava sobre isso, assim, né? A partir daqui que ela começou a pensar nisso aí, a pessoa é como ela é. As coisas são como são. Aí você diz, tu é uma pessoa muito evoluída. Não. É a gente entender que é assim, né? Porque muitas vezes a gente quer moldar a pessoa, o que está acontecendo, e não é por aí, né? A gente tem que se permitir ser quem a gente é e permitir que o outro seja quem é, tá? Mesmo que a gente enxergue, né, que ali está acontecendo outra coisa, que a pessoa está dizendo uma coisa, mas é outra, tá? A gente entra na permissão, tá? Entra na permissão. E eu quero aprofundar um pouco mais essa questão da permissão, da gente ter permissão com a gente mesmo, no sentido de que a gente deve se permitir ser quem é num nível muito mais alto, muito maior para tudo. Por quê? Porque a gente está num ambiente, né? Nós viemos, nós fomos criados em um ambiente. Esse ambiente, ele tem as suas limitações em geral. Ele tem ali o seu modus operandi, tem o seu jeito de ser. O ambiente, as pessoas que nos cercam, sejam familiares, sejam amigos, sejam profissionalmente. Obrigado, um bom trabalho. Vai ficar salvo no perfil, depois tu dá uma espiadinha ali. Então, a gente é criado dentro desse meio, né? E por pertencimento, muitas vezes a gente não se permite ser diferente. A gente tem algo diferente a dar, a gente tem algo maior a dar, a gente tem, né, por exemplo, a gente tem como ser mais rico, ser mais autêntico, tá? Mas a gente não se permite. A gente não se permite para pertencer, porque a gente acha, inconscientemente, a gente acha que se a gente for diferente, a gente vai destoar e nós não vamos ser amados, nós não vamos ser aceitos. Pode acontecer de uma pessoa ou outra se afastar?
se a gente se permitir ser integralmente quem se é, pode. Acontece? Acontece. Acontece. Mas a gente pode ser contribuição para outras pessoas e outras pessoas que estão na mesma vibração vão se chegar. Se tu não te permite extrapolar aquela realidade onde tu estás, tu vai estar sempre nessa realidade que tu estás. E aí, quando acontece muito da gente ter dificuldade de sustentação do que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu me propus aqui a fazer essas lives sobre 5 elementos da intimidade, tá? Neste momento, especificamente, não tem nenhuma pessoa assistindo ao vivo a minha live. Nenhuma. Então, eu poderia pensar assim, poxa vida, esse trabalho que eu estou fazendo não está valendo a pena. Vou desistir. Mas, ó, acabou de entrar uma pessoa, bem-vinda. Mas, né? Se eu estou dando a minha contribuição aqui, se eu estou trazendo um conteúdo aqui, se eu me permito que essas pessoas, que pessoas olhem, que pessoas vejam, que pessoas cheguem até o que eu estou querendo dizer, a live vai ficar salva no perfil, pessoas vão assistir e alguém vai, de repente, olhar para esse conteúdo e vai dizer, poxa, legal isso aqui me interessou, isso aqui me virou uma chave. 1, 2, 100, não sei, né? Eu vou estar cumprindo a função a que eu me propus. E se eu me permitir efetivamente, o meu perfil vai bombar, os meus conteúdos vão ter visualizações, eu tenho que me permitir. Permissão é um trabalho. Eu me permitir ser quem eu sou e quem eu sou, ser a contribuição que tem que ser, eu cumprir a minha missão que eu tenho que cumprir, porque cada um de nós tem a sua, exige permissão. Porque a missão que eu vim fazer não é igual à tua, não é igual, cada um tem a sua. A gente pode ter congruências, a gente pode ter coisas que vão que são parecidas, a gente pode participar de um grupo, né? Porque grupos com a mesma frequência, eles são importantes, né? A gente chama aqui no Axis de ambiência, né? É a ambiência, tipo, eu tô num grupo que tá mais ou menos pensando em crescer no autoconhecimento, em destravar a vida, enfim, tá? Então, aí eu tô numa ambiência e essa ambiência é muito importante. Porque se eu permanecer na ambiência de onde eu vim, pode acontecer da gente travar naquilo. Eu cheguei ali num X e eu travei. E quando eu vou extrapolar esse X, eu vou para X mais Y, eu crio uma realidade de destruição para que eu volte a estaca zero, ou pior do que eu estava, ou, enfim, porque eu não me permito sair daquilo ali. Internamente, inconscientemente, eu não me permito. Tem uma ferramenta do Axis bastante interessante que eu aprendi, que é assim, que a minha permissão seja maior que a minha consciência. Que a minha permissão seja maior que a minha consciência. Por quê? Eu estou absorvendo conteúdos aqui, eu estou absorvendo conhecimentos aqui, eu tenho que me permitir que esses conteúdos, que essas consciências se estabeleçam na minha vida e estejam dentro dela. Então, para que a minha vida vá se fazendo e mudando e crescendo, enfim, se ampliando, né? Se abrindo, como diz no Axis, para infinitas possibilidades, porque elas são infinitas realmente. Então, isso eu tenho que ter permissão, eu tenho que me dar permissão, né? E a permissão é também tu lidar com o outro, como diz aqui, com um ponto de vista interessante. É um ponto de vista interessante, que a pessoa é daquele jeito, e é um ponto de vista interessante. E tem, então, essa ferramenta muito boa, que eu já falei aqui no meu perfil, mas é sempre importante a gente lembrar, que na verdade, assim, para o português, se fala interessante ponto de vista.
Interessante ponto de vista que eu tenho este ponto de vista. E essa ferramenta é isso mesmo. A gente pode simplesmente falar, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Sobre qualquer situação na vida, sobre qualquer pessoa na vida. Às vezes vem aqueles pensamentos bem esquisitos, assim, sabe? Bem estranho, assim. Ai, você tá conversando com a pessoa e tu entra no julgamento. Aí é que tá a palavra. Tá conversando com a pessoa, tá vendo uma situação e tu entra no julgamento. O julgamento vai matar a criação. O julgamento, ele não é legal. Ele é a partir de um interessante ponto de vista. Mas e se o que tiver que ser ali é com aquela pessoa, com aquela situação? Né? Então, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre dinheiro. Quantos pontos de vista sobre dinheiro a gente tem? Muitos, enormes, que estão dentro da gente, arraigados. Quantos pontos de vista a gente tem sobre relacionamentos? Quantas vezes a gente não se relaciona com qualidade, a gente é infeliz dentro de um relacionamento, ou a gente acaba dizendo, relacionamento não é pra mim. Não, eu não quero me relacionar, não, eu não tenho que me relacionar. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre relacionamento. Nós viemos para esse planeta, nós viemos para esse mundo, não para ser limitados. A limitação foi uma realidade que nos colocaram. E aí a gente vem criando um interessante ponto de vista de que se eu tenho dinheiro, eu não posso ter relacionamento. Se eu tenho sucesso profissional, eu não posso ter relacionamento. Se eu tenho relacionamento, eu não posso ter sucesso profissional, eu não posso ter dinheiro. Porque eu não posso ter tudo na vida. A gente tem isso. Nos criaram com essa limitação. E aí, o que acontece? Eu estou feliz num relacionamento. Vai dar uma bobagem. Vai acontecer uma coisa ruim, eu vou ser traída, a pessoa vai querer ir embora, não sei. Ou o meu relacionamento vai seguir bom e eu vou ter um problema financeiro. Eu vou ter um problema horroroso no trabalho. Ou ao contrário, eu tô bem profissionalmente, eu tô fazendo meu dinheiro legal, tô indo, né, tô crescendo, eu não posso ter um relacionamento. Porque se eu tiver um relacionamento, eu vou me distrair e vou acabar com a minha vida financeira. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Mas nós temos. E aí nós temos que nos dar permissão, a permissão para ter tudo. A gente tem que nós temos que treinar isso até que isso crie esse músculo de nos permitir ter tudo. Tudo. E quando a gente não tiver algo, é por uma opção consciente de que realmente, ok. Mas eu vou dizer para vocês que o ser humano veio para ter tudo. Nós somos seres infinitos. Então, esses interessantes pontos de vista a gente tem que destruir e descriar. É um trabalho. Porque isso vem dessa vida, de outras vidas, né? Vem de muito longe esses interessantes pontos de vista nos dominando. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E te permitir, permissão, te permite ser quem tu é. Te dá essa permissão de ser quem tu é, de quem tu veio para ser. E a permissão de que o universo te surpreenda. Só que a gente acha que o surpreender vai ser sempre ruim. Que a surpresa vai ser, nossa, essa aí vai vir terrível. Por quê? Na verdade, o Access nem fala o porquê, né? Não. Não tem porquê no Access, porque o porquê, mas por que isso acontece? Mas por que isso é assim? Te deixa na rodinha do hamster ali, deixa eu dar uma olhadinha só nos nossos horários. Te deixa na rodinha do hamster ali, te enroscando naquela realidade, tá? Então a gente tem que pensar assim, o que se requer para que eu tenha clareza nisso aqui? Como posso mudar isso? Ontem eu vi eu estava ouvindo um clube do livro e a Juliane Ian, que é a minha mentora, ela estava participando, né? Estava no clube do livro e ela disse, né? Tem 4 perguntas do Access que são... eu vou trazer para vocês. Se eu não trouxer agora, porque a gente já está com 17, 18 minutos, já está estourando, tá? Mas amanhã eu trago isso para vocês, das 4 perguntas. É bem interessante.
A pergunta empodera. E eu quero falar rapidinho com vocês, de repente depois eu faço um vídeo, né, sobre destruição e caos. Tá bem? Gente, então vamos nos permitir. Tem aquela música do Lulu Santos que fala: vamos nos permitir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. É um bom mantra. E isso não quer dizer, vamos estar na vida louca, chuta tudo pra cima e vamos. É vamos nos permitir ser felizes em plenitude. No amor, no dinheiro, no sucesso, no trabalho, na vida. Vamos nos permitir ter mais vida na nossa vida. Isso é permissão. Porque a gente se permite o sofrimento, a gente se permite a tristeza, a gente se permite a destruição. Então, vamos parar com isso? Vamos começar a nos permitir a alegria? Nos permitir o prazer? Nos permitir a realização? Nos permitir o dinheiro? Nos permitir o amor? Amar e ser amado? Vamos permitir? Vamos permitir nos amar? Vamos? E vamos permitir que cada pessoa seja como é, partindo de que nós temos que nos permitir ser quem somos, com a nossa luz, com a nossa sombra, com os nossos ranços e com as nossas belezas, porque nós temos tudo, e tudo faz parte. Tudo é importante, tudo faz parte. E daí para frente a gente vai galgando o nosso caminho de evolução. Gratidão a todos que estiveram aqui. Amanhã nós vamos ter a live sobre gratidão, né, que é que é o quarto elemento aqui que está dos 5 elementos da intimidade. Quinta-feira temos a live sobre gratidão nesse mesmo horário aqui, às 7 horas da manhã. Eu gravei o vídeo, vou colocar o vídeo no YouTube também, tá? Então, para quem quiser olhar na televisão e tal, enfim, mas vai ficar também aqui no perfil para que vocês possam ver e rever. Que eu tenha sido contribuição hoje. Beijo e até amanhã. Até mais.